Bom dia, pessoal. Nós somos 4 alunos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aqui para gravar um vídeo a respeito da economia colaborativa, que vai servir como parte da avaliação da disciplina Tecnologia e Convivência. E vamos lá dar início à nossa discussão. Primeiramente, apresentar nós quatro, vamos fazer parte desse bate-papo. Anselmo, pode começar. Anselmo, faço pós-graduação e minha área de pesquisa é segurança da computação. Meu orientador é o professor Rui. E estou aqui para gravar esse vídeo para relacionar a questão da minha opinião em relação à economia colaborativa. Meu nome é José Paulo, sou aluno do mestrado aqui do Centro de Informática da UFPE e também sou orientado pelo professor Rui. Sou Rafael Carvalho, faço mestrado aqui no Centro de Informática e estou estudando a parte de empreendedorismo e inovação tecnológica. Eu sou Rafael Brito Alencar, eu sou estudante de graduação do Centro de Informática e vim para cá para poder mostrar minha opinião sobre a economia colaborativa. Pronto, então vamos lá dar início, né? Como é que a gente vai começar? A gente tem um pouco do roteiro. Inicialmente a gente vai falar o que é a definição de consumo colaborativo, o que é economia colaborativa, né? Alguém aí se dispõe a... Pode começar. Pronto, então, a economia colaborativa é um conceito recente e atual que faz uso das tecnologias da TI, propriamente dita, para fornecer uma nova maneira de fazer negócios. É o que se propõe de manter a máxima eficiência dos seus bens. Por exemplo, um exemplo bem clássico que é citado nos autores e pesquisadores dessa área é o exemplo de uma furadeira elétrica de casa, de parede. Então, os pesquisadores afirmam que existem nos Estados Unidos cerca de 1/3 das casas americanas possuem uma furadeira elétrica em casa. E essa furadeira, se você juntar 1/3 das casas, geralmente dá em torno de 80 milhões de casas, 80 milhões de furadeiras. Só que foi feita uma pesquisa e constatou-se que o uso de uma furadeira durante todo o tempo útil de vida dela é de 13 minutos. Então você vai lá, investe dinheiro, compra uma furadeira para você usar ela apenas 13 minutos da vida dela, na sua vida toda. Então, isso você não está utilizando o recurso ao máximo. Então, o que a economia colaborativa se propõe nesse tipo de situação é: você compra a sua furadeira, mas você vai usar os 13 minutos dela, mas você pode emprestar, você pode alugar a outra pessoa. Não precisa comprar uma furadeira, ela pode chegar com você e negociar o uso dessa furadeira. Esse é um exemplo bem genérico, bem prático do que significa a economia colaborativa. Na minha opinião, assim, os avanços tecnológicos, eles exigiram que os usuários da internet se adaptassem a algumas mudanças. E assim como outras ciências, a economia também precisou se adaptar a essas mudanças de obtenção de conhecimento, né? E assim, a internet, mesmo tendo uma grande restrição orçamentária para a utilização dela, você percebe que hoje em dia ela infiltra em todos os setores da população. E acaba que a grande maioria das pessoas hoje utilizam desse conhecimento para divulgar informações e compartilhar informações com outras pessoas. E no meu ver, a economia colaborativa ela é um ambiente que várias pessoas constroem conhecimento, certo? Sem precisar estar no mesmo local físico. E quem faz essa aproximação entre as pessoas, no caso, é a própria internet. Um exemplo básico que eu vejo nisso é a Wikipedia, que você compartilha suas informações e mesmo tendo aquele problema da confiabilidade dos textos, né, você sabe que você pode colher informações e divulgar informações a outras pessoas. Além dessa questão envolvendo toda essa questão de colaboração, existe também a possibilidade também de você formar comunidades. Quer dizer, além de você ter exemplos como a Wikipedia, tem o Quora também, que é uma rede social que no caso você pode fazer perguntas, e é uma rede que está crescendo bastante. Você também tem o consumo colaborativo, quer dizer, você não está focado só no consumo em excesso. Então você pode colaborar com as pessoas. Então você tem exemplos do Airbnb, que você pode conseguir compartilhar quartos
salas para pessoas. Então isso está gerando economia maior. Esse grande impacto também nessa questão foi também devido à crise. Então esses países que têm uma quantidade enorme de recursos, tipo, você compra vários DVDs, então você não quer mais aqueles DVDs, então você pode colocar aquilo ali num compartilhamento. Você tem a história também das locadoras, quando a fita de VHS era muito cara, então você tinha clubes de vídeos, então as pessoas colaboravam com isso. Então a tecnologia vai fazer o quê? Vai fazer a ponte, ela não é o fim, ela é o meio. Então ela vai fazer com que você possa encontrar as pessoas que possam compartilhar aquele tipo de serviço ou recurso. Então a gente evita o desperdício e utiliza os nossos ativos, nossos bens ao máximo, com o máximo de eficiência. Essa a gente já pode começar a elencar algumas vantagens. Essa é uma das grandes vantagens que tem a rede social, porque você, além de você estar compartilhando algo que para você não vai ser usado no momento, você pode utilizar esse bem que você está emprestando, alugando, como fonte de renda. Uma pequena fonte de renda, mas você já pode começar, no caso se você tiver uma grande... No caso do táxi, né? Vamos entrar logo no exemplo do táxi. Quer explicar? Do táxi? Por exemplo, você pode avaliar, tem que ter um controle rígido que a gente ainda vai abordar, como ficar essa qualidade de serviço do táxi, mas, querendo ou não, é uma economia colaborativa em que você pode ter uma rede de auxílio para avaliar os serviços prestados por uma determinada empresa de táxi. E voltando um pouco sobre o Airbnb, desculpa aqui, mas assim, só para a gente falar um pouco do benefício financeiro mesmo que traz uma iniciativa dessa. A Airbnb, como o Anselmo estava explicando, é uma plataforma que junta pessoas que querem se hospedar, que estão procurando um lugar onde se hospedar, são viajantes, e pessoas que têm espaço ocioso em suas casas. Então a pessoa tem um quarto sobrando durante o ano todo e, sei lá, o filho saiu de casa, você tem aquele quarto ocioso. Você tem um ativo ocioso que você pode emprestar para um viajante e alugar e ganhar dinheiro. Então, o Airbnb, em um ano, conseguiu movimentar, só na cidade de São Francisco, o equivalente a 56 milhões de dólares. Em um ano, você teve um fluxo, por conta do Airbnb, de 56 milhões de dólares. É um número fantástico. E desses 56 milhões, 12 milhões foram para os aluguéis, que a pessoa pagando realmente para o anfitrião, e note que apenas 3% desse valor fica com o Airbnb, então o dono da casa fica com 97% do valor, é um ganho até. Eles chegam a citar que tem gente ganhando 100 mil dólares por ano, só alugando suas casas. E 43 milhões em gastos extras, cerca de 43, 45, 44 milhões de gastos extras em comida, bebida, lazer, essas coisas que movimentam a economia. Um exemplo bem claro também assim, de investimentos que a gente pode ver é o Waze. O Waze, que foi criado por empreendedores israelenses em 2007, ele conseguiu em um ano, dentro de 6 meses, duplicar o número de usuários, certo? E conseguiu um investimento de 67 milhões de dólares em apenas 6 meses. E ele é uma plataforma de compartilhamento de motoristas, onde você divulga suas informações sobre o trânsito, certo? E só com esse compartilhamento eles conseguiram esse investimento de 67 milhões. O importante do Waze, o interessante é que tem um sistema de reputação, né? Que as pessoas vão lá e quanto mais você ajuda, maior a sua reputação na rede. Então acho que a gente pode fazer um gancho com a parte de regulamentação. Porque existe também a questão também de você ter uma... como é que chama? Ter uma reputação no sistema e até mesmo para prover esse tipo de serviço, quer dizer, a empresa hoje que quiser começar com esse serviço, ela pode o quê? Usar o serviço da Cloud Computing. Quer dizer, você não precisa gastar tanto dinheiro para criar um aplicativo, uma ideia inteiramente simples. Quer dizer, ela vai crescer de acordo com a demanda. Então a Cloud Computing você não precisa comprar grande número de computadores. Você compra o espaço e daqui a pouco o espaço vai crescendo você vai aumentando o número de clientes. Então isso é uma coisa escalável. E até mesmo a questão de divulgação. Você pode divulgar para redes sociais, para amigos. Entendeu? Então isso aí facilita também a questão do empreendedor também, criar uma ideia e daquela ideia crescer. Entendeu? Você vê que vários exemplos desses são ideias simples, que pessoas pensavam que seriam bobas, mas que hoje em dia dão $1 milhão, né? E você viu que foi sucesso isso. E assim, essa prestação de serviços e produção, você vê que ela também é muito influenciada pela grande gama de informações na internet.
E o que acontece é que o conhecimento da pessoa, no caso, ela serve como moeda de troca na internet, entendeu? Então as empresas, elas buscam exatamente essas ideias e esse conhecimento das pessoas, e elas veem isso como uma forma de aumentar a eficiência da empresa, entendeu? É por isso que eles até na criação daqueles crowdsourcing que você junta várias pessoas pelo país com bom conhecimento para trabalhar junto e solucionar certos problemas e desenvolver alguns projetos. Não, mas assim, não só falando também da questão de negócios, de criação, mas também isso é influência também do terceiro setor. Então você vê também outros exemplos também de questões de guerra também, de terremoto. Então teve aplicativos que também funcionam para isso, para descobrir onde as pessoas estavam refugiadas também, pessoas que disponibilizaram telefone para as pessoas poderem ligar para os seus parentes em determinado tipo de catástrofe, alguma coisa desse tipo. Então não existe só a questão da questão da economia mesmo, propriamente da criação de empregos. Isso alavancou muito a questão da economia americana. Então isso é a tendência de crescimento dessas empresas. Então isso está gerando bastante emprego nos Estados Unidos. Então isso pode também chegar no Brasil também. O caso do Brasil está um pouco mais aos poucos, mas acho que a tendência é o crescimento desse tipo de serviço no Brasil também. Com certeza. Acho que a gente falou aqui coisas tão boas, só benefício, mas sei lá, será que você pode elencar alguma dificuldade que se encontra nesse... Tem a questão a gente falou um pouquinho de confiabilidade da pessoa. Querendo ou não, isso é um risco que a pessoa corre. Por exemplo, a pessoa disponibiliza um quarto para um estranho entrar dentro da sua casa, querendo ou não fazer parte da sua rotina. Querendo ou não, isso é um risco até para a vida da pessoa. Integridade. E muita gente, a gente comentou até antes de gravar esse vídeo, como é que a gente poderia confiar em uma pessoa tão estranha. Daí teria a sugestão de ter uma rede de avaliação, tanto para quem está disponibilizando a casa, vai que é um maníaco, um louco, sei lá, quanto para o visitante. O visitante também pode acontecer de não ser uma pessoa legal, de você conviver com ela, mesmo você ganhando dinheiro dela, mas às vezes não vale a pena você estar com uma pessoa tão estranha, tão perigosa. Mas a questão é a seguinte, no próprio Airbnb também, no Insight Hostel, que eu tive que olhar essa semana que eu vou viajar, então verifiquei que tem comentários das pessoas lá também, e geralmente é ligado a uma rede social. Então a pessoa tem uma foto dela real e ligada a um perfil com pessoas reais, então você tem como tomar as providências. Quer dizer, não vai ser 100%, mas você tem a ideia de que as pessoas são amigas de quem. Então você tem uma rede social lá criada, você tem as opiniões das pessoas, a opinião das pessoas sobre o local que a pessoa vai alugar, também isso é importante. Então eu já deixei de ir para um rosto em vez de outro, porque as opiniões das pessoas pesaram nisso. Sim, e opiniões boas de um lugar e me fez voltar. Já fui 2 vezes para lá, vou a 3ª vez para esse mesmo hostel, porque as opiniões são muito interessantes. Então eu vi que o local era bom. Então isso me ajuda bastante, porque assim, imagina eu chegar no Sega para encontrar alguma coisa, alugar alguma coisa, seja hotel, hostel ou casa de alguém. Então você tem que ter menos uma pessoa de confiança, analisar aquelas opiniões das pessoas. Então isso é importante. Isso é importantíssimo. Um grande problema que eu noto assim, em relação à quantidade de informações que existem na rede, que são compartilhadas, é que essa grande quantidade de informações às vezes gera confusão. E assim, com esse contexto nesse contexto de confusão, você tem que ter uma maior capacidade de concentração e uma maior capacidade sistemática de filtrar as ideias que estão jogadas na rede. Porque eu até estava comentando anteriormente com os meninos a respeito de do caso do Realengo, que aconteceu com um ex-estudante de lá, que era o Wellington Oliveira, e ele assassinou 12 crianças. E uma coisa que ele buscou na internet, buscou na rede e dessas informações compartilhadas, foi exatamente como fazer bombas e informações sobre bullying, e ele acabou sendo influenciado por essas ideias e acontecendo o massacre com as 12 crianças. Informações na internet que levaram a atitudes nefastas. Exato. Então, existe um debate a respeito de como o governo pode interferir nessa troca, nessa economia colaborativa, né? Então, alguns pesquisadores afirmam que o governo... Existem, basicamente, hoje em dia, na economia formal, o governo age de 2 formas. Age fiscalizando, ou seja, você tem um hotel, você vai lá fiscalizar se o hotel está de acordo com as normas de segurança, se ele tem saída de emergência, se tem extintor de incêndio. Então, existe a fiscalização
E também existe a forma de o governo ser o último recurso. Quando alguma coisa dá um problema, quando o hóspede é roubado dentro do hotel, então o governo tem leis que prevêem aquela situação, então vai julgar, vai tomar atitudes a respeito disso. O que se discute na internet atualmente é que o governo não tem muito poder atualmente para atuar como fiscalizador durante o processo de economia colaborativa. Por quê? Porque não existe nada central, não existe uma pessoa física, uma pessoa jurídica que você vai, que tem, sei lá, 20 quartos para alugar. É um cara, uma pessoa que tem um quarto sobrando, ou então é um cara que tem um carro ocioso que está emprestando para outra pessoa. Então não existe nada central para você fiscalizar. São pessoas. E então também não é algo constante. Por exemplo, o quarto ele pode estar disponível só num período de tempo. Pronto, exatamente. Não é feito um hotel, que o hotel, a finalidade do hotel é ter quarto. Sobrando, pronto. Então, aí o que se discute na internet é que o governo primeiro, não é capaz, por conta até da volatilidade, e também não precisa, porque a própria reputação da rede, as informações que as pessoas vão disponibilizar lá, os feedbacks dos usuários, já serve desse ponto de fiscalização. Mas isso difere em alguns setores. Esse, na casa do Airbnb, questão de hostel, se difere de um termo, mas tem outros que você precisa de um regulamento do governo também. Essa questão de táxi, então, muito existe essa questão de grandes empresas não se encontra os serviços de táxi pela internet. Então, tem o caso da Prefeitura de Nova York, que foi contra também, e empresas também grandes foram contra essa questão de você disponibilizar sua vaga no carro ou você ter o táxi colaborativo com outras pessoas. Então isso aí, o governo está muito distante dessa questão de regulamentação, não tem regulamentação nesses setores. Então às vezes você precisa regulamentar uma coisa a mais que outras, então isso complica também a própria forma de você fazer negócio, então você vai ficar atravancado em relação a isso. É difícil, é uma barreira que ainda, como todo mundo diz, né? A tecnologia cresce de maneira exponencial e as leis, a nossa sociedade cresce incremental. É engraçado, você imagina você criar um negócio que você não existe, assim. Você criou um negócio que não existia até o momento, você não tem lei para regulamentar isso, e a lei não pode ir contra coisas que você criou agora. Você não está previsto, exatamente. Então, isso aí é bem... Eu estava vendo uma reportagem, uma entrevista com um professor indiano, Arin, alguma coisa, não lembro do sobrenome dele agora, mas ele fala exatamente isso, que é uma coisa muito dinâmica, não tem como você fiscalizar uma coisa que acabou de surgir. Então o que ele propõe é que o governo não se meta nessa parte, deixe que a própria rede vá se regulando. Mas aí o governo tem que focar em ser aquele último recurso. Quando alguma coisa de errado acontecer, aí a pessoa vai ter que ter o governo para recorrer, né? Então aí você vai ter que criar leis, vai ter que conversar, vai ter que ter uma atitude muito mais dinâmica na criação de leis para auxiliar pessoas que foram lesadas. Esse detalhe, o governo não vai ficar longe disso aí, porque ele com certeza vai querer tirar impostos disso daí. Então, você vê que o volume de negócio está aumentando, então o valor está crescendo bastante. Então, isso o governo com certeza vai querer taxar isso aí. Ser adotado, o governo vai se meter nisso, você queira ou não. Então, isso vai ser taxado, com certeza. Vai criar uma taxa, alguma coisa, que vai dizer que é para o benefício do cidadão. Geralmente não é, na maioria das vezes, nos governos não é benefício do cidadão. Então, você vai ser taxado por esse tipo de serviço. Você vai pagar 1%, alguma coisa. Um imposto sobre serviço hoje em dia tem. Vai ser nesses casos de bolsa, porque você paga diretamente a pessoa. Então, você não tem como fiscalizar. A não ser se a pessoa denuncia, se acontecer algum problema. Você vai fiscalizar. Você não pode impedir uma pessoa de receber convidados na casa dela. Ou impedir que a pessoa alugue sua furadeira. Não tem, é assim, e se eu quiser eu posso dizer que estou emprestando, eu não estou alugando, estou cedendo, não tem... Até porque não tem nenhum contrato assinado assim, de aluguel e tal. Formalmente não existe nada assinado, nada de papel passado. É o exemplo do caso de carona, né? Você pode ver, a pessoa pode dar carona para você, mas o cara pode acusar você de transporte alternativo, que é crime, né? Previsto na lei brasileira. Então, muitas vezes as pessoas, não, você para na Polícia Rodoviária Federal, você diz, não, estão me dando carona, então você não pode. Tem provas para você dizer que aquela pessoa está fazendo um transporte irregular de passageiros. Então, isso é bem bastante, é uma coisa, uma nuvem que a gente vai ter que ver como é que vai ser criada uma forma de regulamentar isso, até para as pessoas que criam um negócio e para o governo, né, também regular isso aí. Isso é especial. Outra rede, já que a gente já falou dessa de alugar casa, uma mais voltada para dispositivos móveis, foi o Foursquare. Querendo ou não, ela ajuda você compartilhando informações de pontos comerciais, e não só pontos comerciais, mas pontos turísticos da cidade.
eu já vi, viajando e dando uma olhadinha pelo Foursquare, já deixei de ir em restaurantes por causa de comentários negativos que tinham dele por questão de qualidade de comida e de preço. Sim, claro. Querendo ou não, isso é uma economia colaborativa, querendo ou não, mexe um pouquinho, o mundo virtual ele afeta na dinâmica do mercado no dia a dia, porque pode chamar ou afastar clientes, e a vantagem é que você carrega todas essas informações no seu celular. Um outro exemplo que é bem prático assim é o Wikileaks, que no Wikileaks, o site, eles divulgavam supostos acontecimentos que incriminavam os governos de alguns países. E aí aqueles usuários da internet que, por exemplo, não tinham informações, que essas informações antigamente eram absolutamente sigilosas, elas agora são postas a público e todo mundo tem conhecimento delas. E é interessante que no próprio Wikileaks a viabilidade econômica deles é de forma colaborativa também. Quem tiver interessado em doar recursos para a causa, chega lá, doa e tudo certo. Se eu não estou enganado, acho que a Folha de São Paulo está criando um pouco de Wikileaks, que eles disponibilizam uma página para você fazer uma... Folha Leaks, parece. Folha Leaks. Que você faz sua denúncia no estilo do Wikileaks, meio que anônimo. E a Folha de São Paulo, com base nas informações que você passou para ela vai a fundo, ela continua a pesquisa para saber se realmente está acontecendo. Porque essas ideias já vêm dos jornais internacionais, que eram ligados ao Wikileaks. O caso The Guardian, é o País e outros países que eram ligados a esse tipo de coisa, de denúncia. Então eles têm uma página relacionada a isso. Outra coisa também em relação à economia colaborativa também, e a questão também de utilizar de opiniões de pessoas, também a questão de você ver, tem um aplicativo que você vê o crime que está acontecendo na cidade. Então, as regiões onde está acontecendo crime na cidade, as pessoas dizem, foi assaltado lá tal local, aquele lugar é perigoso. Tem um site com várias cidades. Onde fui assaltado. Foi assaltado, né? Acho que é depois desse tipo. Então a gente está usando recursos colaborativos e está influenciando na maneira com que as pessoas se locomovem da cidade e que acabam influenciando porque a é mais economia. importante, porque às vezes o governo esconde vários dados que são reais, dados estatísticos, você às vezes fica com dificuldade para fazer um boletim de ocorrência, e não, ali está a opinião das pessoas, dizendo que tal local aconteceu alguma coisa. Então, são baseadas em reputações também, e você vai colocar uma coisa lá que aconteceu com você. Então, você, pelo menos que você entre em contato ou sabe que aquele lugar é perigoso, então você vai ter um certo cuidado a não ir para aquele local. Eu acho que o grande trunfo de tudo que a gente está falando é esse compartilhamento de informações. A pessoa recebe todo esse bolo de informações e ela que vai, no final, decidir tudo. Eu vou para esse canto mesmo sabendo que lá é perigoso. Eu vou para esse restaurante porque já me indicaram que ele é bom. E é uma vantagem assim que você não perde tempo e dinheiro, vamos dizer assim. E você vê que a tecnologia está se vindo com uma coisa convergente, uma coisa que serve de meio para isso. Então, se você não tivesse a internet, as novas tecnologias, a tecnologia web, móvel, você não teria capacidade de fazer isso. Exato, você tem que salientar que é pela internet, porque antigamente o compartilhamento de informações ele existia, embora não fosse nessa... Boca a boca, né? Mais boca a boca. O marketing, exato, não é uma coisa bem batida e com tanta quantidade de informações assim na internet, com tanta facilidade para encontrá-las. Com certeza. A tecnologia agora é uma commodity que a gente tem dados, mas a gente tem que conseguir extrair informações daqueles dados e fazer com que aquilo ali sirva de alguma maneira para a gente movimentar a economia e gerar... bem mais proveitoso o uso de tal recurso, sem que você, como eu disse, perder dinheiro. Exatamente. E agora outra coisa interessante é que você agora tem serviços específicos para cada setor da população, porque é muito barato você fazer um sistema. Você desenvolve um aplicativo mobile com custo baixíssimo, uma plataforma online, que você se utiliza de outras plataformas. Você vai fazer um aplicativo de celular sobre, sei lá, por exemplo, o próprio Airbnb, todas essas companhias, elas utilizam já a plataforma do Facebook. Então, quando você entra lá, você já se conecta pelo Facebook. É tudo interconectado, então é muito mais fácil você prover novos serviços.
criar uma tecnologia chamada Mashups, que você pode reunir várias redes sociais, um perfil do usuário, e você consegue pegar o perfil dele em outras redes sociais. Essa tecnologia chama Mashups. Aí junta com o Cloud Computing e cria todo esse modelo, esse negócio que você pode criar de uma ideia que você tiver. Uma coisa interessante hoje em dia que nas grandes cidades acontece é você ter pessoas que pintam a casa, que fazem um tipo de serviço. Acho que nos Estados Unidos tem o Desk Rabbit, né? Desk Rabbit, Que é uma coisa bem interessante. Você pode pintar uma casa, fazer um tipo de serviço que a pessoa está precisando ali e ela presta o serviço para você. Então fica uma coisa bem interessante. Você tem várias pessoas que têm uma certa habilidade de fazer alguma coisa e você une, isso é útil e agradável. O interessante disso é que a gente não está falando de recursos físicos ociosos, a gente está falando de conhecimento. Você tem o conhecimento de montar um móvel do IKEA, ou então você tem o conhecimento de pintar uma parede. É um conhecimento que a gente está utilizando com o máximo de eficiência, utilizando esse recurso com o máximo de eficiência. Você tem conhecimento de ajeitar um computador, formatar um computador. Pronto, tem pessoas que não têm conhecimento para isso. O mercado a gente é importante saber também que o mercado de startups ele acabou sendo bem acelerado assim, por conta desses conhecimentos compartilhados na internet. Então, hoje em dia você não está na startup, você espera um investimento a longo prazo, sei lá, no futuro, mas você tem seus conhecimentos compartilhados e com o pessoal, você acaba juntando tudo isso e formando a sua pequena empresa, certo? E aí futuramente recebendo algum tipo de investimento. Com certeza. Então acho que a gente já pode finalizar o vídeo aqui falando o que é que vocês acham que vai ser tendência para o futuro. O que é que vocês acham da economia colaborativa? Eu acho que a tendência é crescer esse tipo de situação, assim. Tem uma questão da regulamentação do governo, o governo está pegando informações, então você vê que hoje em dia os governos estão muito invadindo a privacidade das pessoas, então as pessoas têm que ter cuidado também com a questão da privacidade, porque por mais que você aumente o número de pessoas, vai prejudicar, o prejuízo vai ser a questão da privacidade. Então você pode encontrar pessoas que não tenham uma boa índole e possam estar destruindo esse tipo de serviço, alguma coisa. Então as coisas ruins que podem acontecer no serviço podem acabar com um tipo de serviço. Assim, se você tiver um boato, alguma coisa que aconteceu em determinado tipo de serviço, pode gerar muita fator negativo para a empresa. Então a empresa tem que dosar isso em relação a isso. Então hoje em dia você fala assim, não, quando eu tenho um tipo de qualquer informação, eu vou procurar logo na internet, eu vou logo pedir para outras pessoas me ajudar a resolver determinado problema na internet. Antes não era diferente, você procurava uma empresa e eu propus isso do outro, você fazia isso mesmo, você vai agora na internet. Então fica mais rápido a questão da resposta, o feedback do cliente. Eu acho que vai crescer mais essa conexão entre as redes, por exemplo, a rede social e o serviço que você está procurando. Acho que cada vez vai estar mais ligado as informações das pessoas ao serviço que ela presta, para você realmente ter uma noção de quem é a pessoa que você está contratando, qual é a pessoa que você está alugando quarto para ela. Para você ter uma real noção dela, de como ela se comporta e, querendo ou não, isso pode até ajudar na convivência das pessoas, que ela ficar em dúvida, eu acho que traçar um perfil e escolher uma pessoa que tenha mais a ver com o perfil dela. Pronto, eu acho que o futuro dessa parte da economia colaborativa é exatamente isso. Eu acho que com a sua reputação online vai acabar transcendendo para o mundo offline, aqui, o mundo real. Então, o que você, sei lá, suas habilidades lá de pintar, suas habilidades de, sei lá, de você prestar um tipo de serviço, podem ser utilizadas no mundo de fora. Você, sei lá, vai ser como a sua reputação online vai servir de alguma coisa para a sua reputação offline. Você pode ser usado numa entrevista de emprego. Falou que é online e offline é o seguinte, que hoje em dia a gente vai esquecer desse negócio de ser on ou off, porque tudo vai ser a mesma coisa, porque você não, às vezes não está mais no questão do ambiente físico, você está na rede, você está na rede. Então esse tema aí vai ter uma coisa que algo a ser pensado. Assim, eu acho que a economia colaborativa ela vai trazer mais, assim, vai aproximar mais as pessoas de lugares bem distantes, diferentes, que podem se ajudar entre si, certo? Mas sempre lembrando que tem que ter o cuidado de filtrar bem aquelas informações fornecidas pelas pessoas, que é como a gente estava discutindo aqui no lance da regulamentação. A gente tem que, na realidade, hoje em dia, essa regulamentação é feita pela própria rede, com reputação e avaliações sobre as pessoas. Mas eu acho que o futuro é isso aí, aproximar cada vez mais pessoas de diferentes partes do mundo para trocar serviços de produção e desenvolver projetos ou solucionar alguns problemas.